Uma coisa que não me pegou foi coisa de pagação, de ostentar, mas eu sempre fui vaidosa. Então, assim, eu morava em 2 cômodos, né, quarto e cozinha. E qual canto predileto? Eu lembro que era atrás da porta, que era o único lugar que tinha espelho. Menina, eu passava o dia inteiro É lá no mesmo, bicho? espelho. Ficava se olhando. E aí teve uma fase que eu queria fazer drama, então o que que eu fazia? Eu ia para o banheiro, às vezes eu roubava um cigarro da minha mãe, adolescente ali, pequena. Aí eu chorava e me olhava no espelho, e chorava e sorria. É um amor próprio que sempre foi. Isso mas isso é legal. Agora, como é que era essa história que você saía da rua e se ninguém te desse uma cantada, tu voltava pra se trocar de roupa? Ai, para! Conta pra mim, eu quero saber isso, eu quero É que saber assim, eu essa não lembro, isso daí a gente fala, era meio que isso, assim, adorava ir na feira, e aí porque era muito é, elogio, e nossa, eu me achava a loira do tchan lá na é. feira, Aí porque chega tinha aquele monte de elogios e sempre aí fui vaidosa, sempre gostei quando não de tinha os elogios, tu voltava pra trocar de roupa. não, na feira sempre tinha, né, na feira sempre tinha. E aí eu lembro das minhas fases, assim, teve uma época que não foi fácil pra eu descobrir a minha feminilidade, porque no meu quintal era só homem. Então, meus irmãos, meus primos, brincando de carrinho de rolemã, de pipa, bolinha de gude. Eu ia pro pau mesmo, bolinha de gude, ficava lá, ganhava, não tinha essa, não Era arregava. um menininho vestido Menininho, de mulher. meus peitos começaram a nascer. Ai, meu Deus. Eu colocava cinta pra tapar totalmente os meus seios. É mesmo, bicho? Teve uma fase muito ruim, porque eu fiquei com a sensação de que eu não ia mais pertencer àquilo. Então, no começo ali foi bem difícil, a menstruação, a chegada da mulher. Aí depois também quando eu assumi, bati cabelo, aí eu falei: "Ah, agora eu tenho poder", Mas tu aí chegou a pensar em, de repente, ser um menino? Porque às vezes acontece isso com as pessoas que nascem não, mulher não, nunca e tive nunca nunca tive interesse por mulher, pelo contrário, eu falei que eu sempre fui emocionada, eu lembro da primeira paixão, assim, durou anos, eu 9 anos apaixonada por um menino, então sempre teve isso, mas era nesse lugar, parecia que era um pouquinho perigoso, né, e era, né, o bairro já graças a Deus foi tão protegida por Deus que já escapei de 3 estupros, então realmente ter peitos tu era escapou de era 3 era estupros? Assim, era perigoso. de fugir, essas coisas? É, Caramba, foi velho. bem pesado, assim, você tá ali na periferia, é muita vulnerabilidade. Então, uns seios, ser sensual, chegou uma época quando começou eu entendi que isso era perigoso e também ia me tirar um pouquinho de pertencimento ali dos meninos, né, então, eu relutei um pouquinho, escondia peito, eu lembro que minha mãe foi uma briga pra eu usar o primeiro sutiã, porque eu via meus irmãos, ninguém tá fazendo isso, por que que eu vou fazer? Era tudo meio simbiótico, eu e eles. Eram as mesmas roupas, minha mãe não comprava muito roupinha feminina, era camisetinha e bermudinha, para os 4, não era isso? Todas as fotos minhas de infância é o mesmo shortinho, mesmo camisetinha. Põe o peito, põe o sutiã, aí deu um ruim, assim, na minha cabeça e depois foi organizando e eu amo ser mulher. E teus irmãos eram muito ciumentos, os irmãos? Porque tem aqueles irmãos Eu era mais chatos. ciumenta que eles. É mesmo, dos Eu irmãos? Se ele nossa. arrumasse sua namorada, tu ficava, Eu já porra, saí na mão por causa de mulher, que isso, por causa dos bicho? meus irmãos. Eu morria de ciúme dos meus irmãos. Eu sou meio assim, né, trabalhei muito, eu tô há muitos anos em terapia, mas eu era muito possessiva, a parte ruim. E então eu lembro na primeira infância, ali na adolescência, eu era bem ciumenta dos meus irmãos. O caçula, ele foi o que mais sofreu de ciúmes, tanto é que quando eu entrei no Tchan, que eu fiz a Playboy, ele ficou com febre. Ele É ficou com mesmo, ficou febre. com ciúmes por causa da Playboy na carreira. Às vezes, Passou só do ciúme, foi fisiológico, ele ficou doente. é mesmo. É. Mas isso acontece mesmo. Tem irmãos, tem pai A que minha mãe fica. dava aula de catecismo, nunca teve nudez na minha casa, minha mãe nunca ficou nua, então a Playboy foi um capítulo que a gente tem, essas Tu se arrepende? nem um pouco, Nem um pouco, né? nem um pouco, Porque nem um às vezes pouco. é aqui, às vezes vem umas atrizes, umas amigas que vêm dar entrevista aqui, babá. E muitas falaram, não, o que eu mais me arrependo é ter saído na Playboy e tal, Mas aí eu babá. vou te Que é por falar causa do meu filho, que não sei o quê. Babá. Às vezes cada um é cada eu um, vou né? te falar onde é confortável pra mim. Eu, por ter sido a vida inteira dançarina e depois das minhas formações, eu fiz uma formação em análise bioenergética, depois estava fazendo eu fiz artes cênicas, sempre me colocou num lugar muito conectada com o meu corpo. Então tem isso que, assim, no meu corpo sempre foi uma sensação de ser confortável, né, então eu lá na frente do espelho, né, não é que tinha silicone nem nada, mas sempre foi confortável esse lugar.
E eu cresci com um avô, a pessoa mais inteligente. Graças a Deus, meu herói está vivo. E ele era apaixonado pela cultura tupi-guarani. Então, ele cresceu falando da nudez, assim, uma crítica ao que os portugueses fez, colocou roupa na gente. Ele falava assim: brasileiro era pra estar todo mundo que nem índio, pelado. Então, quando eu fiz a Playboy, eu só tive problema com duas pessoas pensar em ver minha Playboy, que foi meu pai e que foi meu avô. E teve uma situação que eu estava na casa da minha avó, do meu avô, e a Playboy estava na mesa da sala, assim, ó. Ficando de gesto. Que é isso? Pega, sai correndo. Pois é. O que faz? Situação, Meu avô, né? muito inteligente como ele é, ele viu que eu fiquei meio constrangida e falou: minha filha, e ele tem uma, um jeito de falar, umas tônicas assim, que engraçado. Minha filha, imagina, é tão normal a nudez? Olha os nossos índios, porque nem falava indígena, era índio. Eu vou falar, dá licença, mas é Naquela como meu época avô falava, falava. que agora mudou. Agora. É. Então, os índios ficavam nus, era tão natural, e aí saiu um peso das minhas costas ver meu avô não me desvalorizando por causa da nudez. Então, quando chega assim, o meu irmão, então, esse que tá aqui, ele que viu as fotos, ele narrou as fotos pra mim, porque era tão pauleira de trabalhar que eu não tive chance de ver as fotos antes de sair. Olha que Você loucura. não aprovou as fotos? Você não, porque tem aquele negócio de aprovar, não tem aquele Tiveram negócio? algumas que sim, algumas nem deu tempo. A procuração foi lá e eu também não vi quando saiu. E na época não tinha internet, não tinha WhatsApp. Aí eu assim liguei pra ele: vai lá, Gisso, vai lá, corre, corre, saiu de manhã. Bom, acho que comprou a revista, falei: vai narrando, vai narrando. Aí, essa daí Vai foi a narrando. primeira já, né? Vai Do narrando. Havaí. É o Galvão Bueno. Vai narrando, Playboy. a Playboy da irmã. Aí, irmã, esse daqui você tá bonita. Aí teve uma que ele falou assim: esse daqui ficou parecendo demais o hambúrguer. Aí passou mais uma folha. Irmã, esse daqui você Outro, tá com jeito de Kenga. Aí eu, passa. Não, esse daqui, irmã, você tá gata. Então, assim, foi tanto passagem constrangedora com meu pai, com meu avô, só isso. Mas sempre foi um lugar muito natural. Eu não vou ser hipócrita, eu precisava desse dinheiro, então eu fiz a primeira porque fui Isso que eu obrigada. ia falar, naquela época segunda- dava maior dinheiro, naquela época, dava pra comprar um apartamento. Não é tinha um como negócio desse. falam, porque Não. já me colocaram tantos milhões aí, não foi assim. Porém, foi divisor de águas na minha vida financeira. Hoje seria quanto, mais ou menos, do dinheiro de hoje? Não Porque- vou ficar falando, não. Fala bem, já é uma curiosidade, pô. Porque cada um fala uma coisa, por Ó, exemplo. uma vez eu tava chegando lá em Congonhas, aí alguém falou: Sheila, o seu jatinho. Eu, o quê? Não dava pra comprar jatinho Meu naquela jatinho. época. Então, antigamente tinha uma loucura, assim, cada revista 1 milhão. E é muito doido, porque esses dias eu fiz um documentário que saiu, que a Playboy, se existisse ainda, em agosto completaria 50 anos. Caramba. Então, eles fizeram ali entrevista com algumas, e eu tenho 2 revistas no ranking das 10 mais vendidas. Ah, eu Por sei isso mesmo. que eles me chamaram. Então, na cabeça de todo mundo, assim, de saída. Então, ela fez 4 ensaios, 4 milhões. Não tem nada disso. Até porque tinha comissões ali. Comissão dos empresários. De um. Aí vai. Afinal, Mas não vou dizer que foi o maior dinheiro que entrou, assim, de uma pancada só, né? Foi o dinheiro que eu comprei o apartamento, que minha mãe viveu a vida inteira. Depois eu consegui comprar um outro apartamento. Isso é uma realidade. Não chegou ao lugar onde eu já vi falando do dinheiro que eu tinha, entendeu? A Sônia Lima é muito minha amiga também, ela também arrebentou na Playboy. Ela falou: ó, Foi a primeira mulher pelada que eu vi, foi a Sônia Lima. a Sônia Lima? Primeiro pelo pubiano. Eu lembro que a gente tava assim na sala, porque a única casa que tinha televisão era a da minha avó, a gente não tinha. Tava lá minha mãe pagando o consórcio. E aí meu tio chegou assim, abriu o pôster da Sônia Lima, e os irmãos e primos e a gente tudo se explodindo lá de dar risada, porque quando você é criança, vê um peito, vê uma bunda. E a gente deu muita risada. E eu lembro que eu fiquei deslumbrada com a beleza da Sônia Lima. Eu era bem criança ali. Eu tenho eu falei isso no documentário. A lembrança mais antiga da Playboy minha é da Sônia Lima. E aí ela fala, porque ela é minha irmã, a Sônia, né? Eu tô sempre com ela lá no Ratinho, e ela é minha irmã desde a época do Show de Calor. E ela falou: Serginho,
Eu morava em Osasco, então eu queria comprar uma casa, eu tinha que pagar lá pra minha mãe. Fiz a Playboy mesmo, e Isso. depois fiz de novo, e por causa do dinheiro mesmo, e fiz e tá feito, né, cara? Não tem o que falar. E as fotos Então, eram lindas naquela época. o que que acontece, né? A Playboy, ela era quase um rito de passagem para falar que a mulher estava marcando uma geração. Então, É. ser da Playboy, ser a capa de Várias, aniversário, várias atrizes famosíssimas, pô. era um rito de passagem. Essa aí era Então, só, Playboy. só tive orgulho. Não é que nem eu assim.